Doutora, minha creatinina veio baixa. E aí, será que isso é realmente um problema? Fica nesse vídeo até o final que eu vou contar para vocês. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão do canal Nefrologista, mais uma vez aqui para tirar dúvidas de vocês. Antes de eu seguir em frente, eu gostaria muito que você me ajudasse fazendo a inscrição no canal, ativando o sininho das notificações e já deixando um like aqui pra gente. Todo mundo que conhece o nosso canal, que já está familiarizado com a nossa linguagem, sabe muito bem o que significa creatinina alta, né? Doença renal crônica, injúria renal aguda, perda da função renal, condições que podem levar à indicação de hemodiálise, é um assunto muito falado aqui. Porém, um grupo de pessoas que seguem nosso canal de vez em quando perguntam sobre a creatinina baixa. Existem sim algumas situações que a gente deve ficar de olho na creatinina baixa, que pode refletir alguns probleminhas de saúde. Antes de eu entrar nessas causas, é importante eu falar para vocês o que é creatina e o que é creatinina e como que os órgãos controlam essas substâncias. A creatina é um aminoácido produzido pelo fígado, mas que também pode ter uma fonte externa, né? No caso, o consumo de proteínas, especificamente carne. A creatina, seja produzida pelo fígado ou na forma de ingestão de carne ou ainda de suplementos à base de creatina, que aliás o pessoal usa para fazer musculação, porque a creatina é uma fonte de energia para os músculos, vai ser metabolizada para geração de energia e vai gerar um produto final chamado creatinina, que é uma espécie aí de lixo do metabolismo, e é aí onde entram os rins. O excesso de creatinina na circulação sanguínea, né, se tratando de um lixo muscular, os rins vão então filtrar essa creatinina, eles vão remover a creatinina em excesso do sangue e vão jogar na urina. Não à toa, as dosagens normais de creatinina no sangue são baixas e na urina são altas. Então, como fica esse processo de uma forma muito simples, muito resumida? O fígado produz creatina, ou você ingere creatina, o músculo consome essa creatinina e metaboliza para gerar energia, transformando em creatinina. A creatinina é um lixo metabólico e o rim vai filtrar essa creatinina. Sendo a creatinina, então, um parâmetro de filtração renal, a gente sempre aqui no canal fala que quando a creatinina sobe é porque o rim está deixando de fazer o papel dele de filtração. Dito isso, vamos à parte prática do negócio. Você foi no laboratório, fez o exame de creatinina e deu um resultado baixo. Se você é homem, isso significa que sua creatinina deu menos do que 0,7. Se você é mulher, significa que esse valor deu menos do que 0,6. E me baseando no que eu acabei de falar aqui, de como a creatina se transforma em creatinina, nós vamos ter três situações principais. A primeira delas é falta de creatina, que pode ser por conta de uma baixa produção por parte do fígado, e a principal causa disso é a doença hepática crônica, que muitos conhecem como cirrose, ou ainda falta de creatina por uma baixa ingesta de fontes proteicas de origem animal, principalmente carnes. E não havendo essa fonte de creatina, por exemplo, nos vegetarianos, veganos, realmente o nível de creatinina pode ser mais baixo nesse grupo de pessoas. A gente acabou de falar aqui do fígado e o segundo órgão, vocês lembram, né? O músculo. Então a segunda situação que pode levar a um valor baixo de creatinina é uma perda de massa muscular ou ainda uma baixa massa muscular. Situação mais típica de baixa massa muscular são os bebês e crianças. Os bebês devem ter a creatinina no máximo em 0,6, enquanto as crianças maiores até 0,9. Algumas doenças congênitas que levam a baixa massa muscular, como por exemplo distrofias musculares e ainda a paralisia cerebral por uma falta de atividade muscular, esses indivíduos, tendo uma baixa massa muscular, vai ter uma geração de creatinina muito baixa também. Nesse contexto ainda, eu ainda posso citar os idosos acamados, que por falta de movimentação, os músculos se atrofiam, entram numa condição que a gente chama de sarcopenia, e a gente ainda pode mencionar
pessoas que têm grandes amputações, especialmente dos membros inferiores, né? A musculatura das pernas e das coxas contém uma grande quantidade de músculo e a perda desse tecido muscular faz com que não haja a produção da creatinina. E para terminar esse tópico, eu posso ainda citar para vocês a desnutrição grave, porque tanto no sentido de não haver a produção do fígado da creatina, havendo também uma perda de massa muscular em pacientes muito desnutridos, a geração de creatinina vai se tornar muito baixa. E nesse momento você está aí me perguntando, poxa, mas qual é o problema da creatinina ficar baixa? Pessoal, além do problema dessas doenças em si que eu estou citando, insuficiência hepática, perda de massa muscular, desnutrição, sarcopenia, tem uma questão que é a seguinte: o valor baixo da creatinina pode levar a uma falsa interpretação do médico clínico de que os rins estão bons. Então, havendo um fator de risco para a doença renal crônica, então se esses pacientes forem, por acaso, hipertensos, diabéticos, com uso de drogas que podem causar lesão renal, nós indicamos a realização da urina de 24 horas para o cálculo do clearance ou depuração de creatinina, que aí seria o método mais adequado de verificação da função renal. E a terceira situação que faz a creatinina ficar baixa, vocês têm ideia? Eu falei que o fígado gera creatina, ou que a creatina pode ser ingerida, que o músculo vai consumir a creatina, vai transformar em creatinina, e quem é que vai filtrar essa creatinina para fora, vai mandar para a urina? Os rins. Então é isso mesmo que vocês estão pensando. A creatinina baixa pode ser sim culpa dos rins. Mas nesse caso nós não estamos aí falando de insuficiência renal, nós estamos falando de hiperfiltração renal, que não é um problema assim tão grave, mas que pode sim se complicar ao longo do tempo. E aí eu vou falar as situações principais, que são a síndrome nefrótica, que é aquela perda grande de proteínas pela urina. Essa proteinúria faz com que os rins entrem num processo chamado hiperfiltração glomerular. O glomérulo filtrando muito faz com que a creatinina no sangue fique muito baixa. Um fenômeno parecido ocorre na nefropatia diabética, né? Nas fases iniciais da doença renal por diabetes também ocorre uma perda urinária de albumina, a microalbuminúria vai virar uma macroalbuminúria, e esse processo também leva à hiperfiltração glomerular, e os pacientes podem apresentar no início até uma creatinina mais baixa e um clearance de creatinina até elevado, mas tanto essa situação da síndrome nefrótica como da nefropatia diabética não são situações bem-vindas, são situações que devem ser tratadas, porque a longo prazo essa hiperfiltração acaba causando lesão renal, com uma perda importante dessa capacidade filtrativa dos rins, até o paciente, por exemplo, chegar na necessidade de diálise. E chegando aqui no finalzinho do vídeo, eu vou aliviar um pouquinho aqui quanto às causas, aí já situações mais fisiológicas, mais benignas, que não vão causar lesão renal, mas a ingesta excessiva de água e líquidos em geral faz com que o rim também hiperfiltre e a creatinina seja mais baixa. E a gravidez, como nós também já comentamos nesse vídeo aqui, é uma outra situação que faz com que os rins entrem numa hiperfiltração glomerular, porém é uma situação benigna e terminando a gestação, tudo volta ao normal. Pessoal, e só mais uma coisinha, na minha prática clínica eu nunca gosto de usar esse argumento como sendo o primeiro, né? Porque a gente realmente tem que investigar os pacientes, mas precisa sempre ligar um alerta, lembrar que às vezes um exame muito fora ali da faixa de normalidade pode ser um erro laboratorial, e aí nesse caso, se você não se enquadra em nenhuma dessas situações que eu comentei no vídeo, não custa nada pedir para o médico solicitar novamente o exame de creatinina para ver se está tudo ok. E se mesmo assim a creatinina realmente for baixa, o exame estiver confirmado, eu acho que não custa nada você consultar um médico nefrologista para tirar essa dúvida, fazer uma investigação melhor sobre o seu caso. Eu espero que essa informação tenha sido útil para vocês. Se vocês gostaram
Deixe aqui o seu like, compartilhe com seus amigos em redes sociais, grupos de WhatsApp. Volto em breve aqui com um novo vídeo. Grande abraço para vocês.